Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E antes de começarmos o programa de hoje, eu gostaria de falar de um patrocinador, que é o Maison Moustache Club, responsável pelo meu cabelo. Aí você vai dizer, mas moustache não é de homem? É realmente lá, a parte de baixo, que é na Oswaldo Cruz, ali perto do Supercentro, 360, é só para homem. Mas a parte de cima é comandado com a minha amiga Meg Borda, que é responsável pelo meu cabelo. Então eu gostaria de recomendar quem estiver querendo fazer um cabelo diferente, quem quiser um corte diferente, mechas, tintura, o que você quiser, pode ir lá, uma mulher que super gentil, super competente, uma excelente profissional, trabalhou durante muitos anos nos maiores cabeleireiros de Santos. Ela que também é barbeira, vocês sabem que barbeira corta muito bem o cabelo, tem aquela preocupação com a perfeição. Então, deixo aqui a recomendação, a cabeleireira Meg Borda, ali no Maison, que é também Woman Club. E também deixo recomendada aqui a minha querida, mando um beijo para ela, Carol Ferreira, que é a manicure que eu costumo entregar minhas mãos para ela, que também é excelente. Então, gosto aqui de deixar sempre os elogios para os bons profissionais. E por falar em bons profissionais, competentes, pessoas dedicadas e que apresentam resultados, porque política, ninguém gosta de política, por que será? Porque a política, ela simplesmente virou o quê? Um muro de lamentações. As pessoas só reclamam e só acabam apontando só os defeitos que as pessoas têm, e muitas vezes merecidos, porque as pessoas prometem e não cumprem, então só sobra para a população a reclamação. Mas hoje eu trago aqui um programa diferente, um secretário do Meio Ambiente, que vem dizer aqui os resultados das ações que ele tem implementado no município de Santos. Aqui não é promessa, ele veio aqui prestar contas. Será que realmente foi possível já nesses 3 anos que ele é secretário do Meio Ambiente fazer alguma coisa por Santos na questão meio ambiente? É isso que nós vamos saber com o meu querido Marcos Libório. Boa tarde, prazer finalmente conseguir trazer o meu querido secretário aqui no programa, que ele é sempre muito ocupado, está sempre aí tomando conta da cidade, diligente, a gente fala com ele daqui a pouco já está no lugar, é uma coisa fantástica. Então, como é que é isso, meu querido amigo? Será que os políticos só prometem ou alguns não prometem, vão fazendo e os resultados são colhidos rapidamente? Tudo bem, Rosilma, eu acho que essa sua introdução foi fantástica, né? A gente está num momento de transformação mesmo, né? Um momento de transformação de relação da população, do eleitor, do cidadão, com o poder público, com a representação política. Eu digo que essa transformação ela é necessária porque passa a se observar os resultados. Político precisa dar resultado, né? Na iniciativa privada isso é muito comum. É muito comum as empresas terem metas, estabelecerem metas, para que possa se avaliar se a administração está bem ou não, né? No comportamento político, eu acredito que é por aí, como você falou muito bem. São bons profissionais, devem ser indicados. E a coisa caminha por aí. O que a gente tem buscado fazer, Rosilma, nesse tempo, né, nesse mais de quase 3 anos aí, é apresentar bons resultados por Santos, para Santos, para que a gente possa realmente estabelecer uma marca de satisfação. Porque o meio ambiente ela é uma pasta que é extremamente transversal. Se você fala de meio ambiente, você fala de economia circular, de empregos, você fala do social, que é a ajuda a diversos segmentos, como por exemplo o segmento de catadores, cooperativas, né? Você fala de saúde, porque meio ambiente é saúde também, né? Então, educação, porque se você quiser fazer uma transformação, é só através da educação realmente que a gente transforma um programa em permanente. Então, é isso. Você, com essa sua introdução, resumiu bem o que a gente tem buscado fazer na Prefeitura. E eu queria também que você falasse, o tema do programa de hoje são resultados, né? Você recentemente
chamou aí uma reunião que, aliás, eu venho acompanhando até por conta da nossa dissertação lá no mestrado em Direito da Saúde, que abrangia exatamente poluição atmosférica, saúde humana, formas de mitigação, arborização, que tem tudo a ver com não só com a Secretaria do Meio Ambiente, passa também por saúde, por educação, né? As secretarias, como você disse, é um trabalho transversal. Mas eu tenho notado que as secretarias de meio ambiente da Baixada já há muito tempo trabalham juntas, né? Até promovem eventos juntos, então você tem a posição dos vários secretários e que colaboram, porque, claro, a gente sabe que o ar e a água, eles não têm fronteira, eles são todos, se você contamina um município, vai para todos, e a propósito disso, recentemente houve uma reunião de todos os secretários para discutir a mancha. Essa mancha aí, como é que é isso? Você acha que... E eu achei interessante, assim, vocês estão agindo na prevenção, porque a mancha, normalmente a gente só se preocupa quando já a casa está arrombada, e vocês tiveram essa atitude contemporânea, a gente fala moderna, mas moderna é ultrapassada, é contemporânea, de agir na prevenção. Como é que foi isso? Como é que foi essa reunião? E o que vocês estão pretendendo fazer em relação a essa mancha aí que está atormentando o sono das pessoas, tirando o sono das pessoas? Está tirando o sono de todo mundo que está no litoral. Né? Exatamente. E realmente, esse momento dos secretários de meio ambiente, essa união de esforços, ela acontece, ela é muito positiva e desde o começo nós estabelecemos um pacto. Os 9 secretários de meio ambiente dos municípios da Baixada Santista, nós falamos assim, vamos trabalhar juntos pela região, vamos trabalhar pela região, as pautas muitas vezes são comuns, como você mesmo falou, o ar não respeita a fronteira entre municípios, e aqui nós vivemos tão próximos, né? E há algo que nos une, nós temos de um lado o mar, que nos une os 9 municípios, e do outro lado a Mata Atlântica, a Serra, que também uma riqueza de biodiversidade tremenda. E dentro disso, numa das regiões mais povoadas, intensamente frequentadas durante as temporadas de verão, por exemplo, com a população flutuante. Então nós precisávamos ter estratégias comuns, né, e juntando esforços mesmo para que a gente pudesse buscar o que nos fortalece. E algumas pautas realmente foram estabelecidas, por exemplo, resíduos, os descartes de resíduos, depois a gente pode até aprofundar sobre isso, e fortalecimento de reciclagem, as cooperativas, todos esses descartes corretos, trabalhar a educação ambiental. No caso da mancha, essa mancha de óleo que vem preocupando a todos, né, no litoral, a gente na realidade está trabalhando com algo que não se sabe a origem e nem se sabe o volume de contaminação, de óleo. O que está aparecendo no Nordeste é uma ponta do iceberg, talvez. Né? A gente sabe que, por exemplo, na semana passada, o Rio Grande do Norte havia declarado que estava livre do óleo nas praias. 2 dias depois, o óleo voltou. Então, significa, né, emblematicamente, de que a gente não sabe muito a respeito da origem. O que nós fizemos? A atitude é a palavra como você colocou muito bem, né? A gente buscou ter atitude preventiva para a avaliação dos riscos desta mancha chegar ao litoral da Baixada Santista, para que avaliássemos também as necessidades. Uma vez com possibilidade de chegar à mancha, como que a população precisa ser trabalhada? Quais são os atores que precisam ser envolvidos? Porque o que a gente vê no Nordeste, muitas vezes, é uma exposição desnecessária da população a um líquido que é corrosivo, prejudicial à saúde. Então, quais são os EPIs, né, os equipamentos necessários para trabalhar? Então, nós marcamos essa reunião com o IBAMA, secretários de meio ambiente, IBAMA, Marinha, representantes do Estado, para que pudesse avaliar esses riscos de chegar. Hoje, se sabe que é muito remota a possibilidade da mancha neste formato original chegar aqui na Baixada Santista. Mas, como não se sabe a origem, e o volume... Você pode garantir. Pode garantir. 1% de chance já é o suficiente para a gente... Sim, para haver preocupação. Haver preocupação. E aí, Rosilma, foi justamente o que a gente fez. Buscar mapear todas essas necessidades aí de interação e a gente já estabeleceu a necessidade de observação de alguns locais onde sinaliza que a mancha, por exemplo, passando de um ponto no Rio de Janeiro, pela análise das correntes marinhas, dos estudiosos, de 5 a 10 dias chega aqui na Baixada Santista. Então isso é importante, né? São simulações que são feitas para que a gente possa balizar também
esforço de reação. Inclusive eu li a respeito que as pessoas que estão ajudando, até como voluntárias, estariam apresentando alguns sintomas de intoxicação. Quer dizer, que então a gente está mexendo em alguma coisa que a gente não conhece direito o que é. Você não sabe a origem, né? E quando vai aparecer, e olha, conseguimos, aí aparece novamente. Então é um risco muito grande, né? E aí eu lembro de Brumadinho, ontem mesmo nós soubemos que o cachorro Thor, de 5 anos de idade, faleceu, e não é o primeiro, né? Porque já morreram vários cães, e eu tenho acompanhado as idades, né? Porque podia ser, porque a gente sabe que nesse salvamento são usados os cachorros mais fortes, mais novos, né? Treinados. Mas já morreram cachorros de 2 anos de idade, e ontem morreu o Thor com 5 anos. Então, são cachorros que estão morrendo em decorrência do evento. Se contaminaram com alguma coisa e foram envenenados e estão morrendo. Quer dizer, então, a gente nunca sabe de um evento traumático desse, qual vai ser o peso, o fardo, a consequência. Haverá mortes, contaminação, toxicidade, quer dizer, então quando a gente lida com o meio ambiente, a gente está lidando com vida, né? E todo cuidado é pouco. Mas você estava falando também em relação a, se você quiser completar o raciocínio, que depois eu vou perguntar lá sobre os animais de grande porte. Ah, tá. E assim, esse acidente, vamos colocar como acidente, na costa do litoral brasileiro, já é sem precedentes, realmente o maior acidente. E as consequências virão a médio e a longo prazo, né? Com certeza a invasão nos manguezais por parte dessa substância vai trazer um problema sério para a fauna, e aí aquela população que vive do comércio, vive da pesca, realmente vai acabar tendo um sério problema para adequar. E vai ter que passar uma geração ali para a limpeza realmente desses animais, para que se possa avaliar a permanência no meio ambiente de metais pesados ou não. Então, consequência, a médio e longo prazo todos nós sofreremos, né, esse derramamento de óleo que aconteceu. Mas, por enquanto, ainda é muita dúvida e muita incerteza, né? E o que nos cabe realmente, Rosilma, é nos preparar. Estarmos preparados para defender a nossa região. É remota a chance de acontecer? É remota, mas precisamos estar unidos e preparados para combater e minimizar as consequências. Perfeito. E você estava falando, como estamos falando de resultados, né, da atuação da Secretaria, dos animais de grande porte. Como é que é essa história aí? Que o pessoal reclamava que aparecia de vez em quando uns cavalos aí, até no hospital lá. Eu tenho uma amiga que é médica no hospital da Zona Noroeste, de vez em quando aparecia um cavalo lá precisando de ajuda. Ele entrava, cachorro, né? Mas mais animais de grande porte. Como é que está isso agora? A gente tinha uma grande preocupação, porque a presença de animais de grande porte, de cavalos, né, frequentando as avenidas de Santos com tráfego intenso, realmente traz um risco para a população e para o animal. Sim. Traz um risco para a população porque é um acidente severo. Sim, sim. Né? Um impacto com um animal desse, de 250, 300 quilos, muitas vezes leva até a fatalidade, tanto do animal quanto da pessoa. Perfeito. Né? E já houve ocorrências nesse sentido. Então, a preocupação era permanente e constante. A nossa grande dificuldade era na formatação de uma prestação de serviço que pudesse atender essa questão de segurança e também o bem-estar do animal. Então, precisávamos reunir a apreensão adequada, trabalho especializado, não é simples você puxar um animal daquele para dentro de uma carretinha, parece, mas ele não vai, ele não quer ir, não vai. E é complicado. Você tratar o animal, ou seja, vacinar, cuidar, fazer exame de sangue, chipar o animal para que você não perca a localização e depois dar a destinação final adequada, né? Que seria uma fazenda, um rancho, tal, ter esses parceiros. Então foram estabelecidas essas redes e contratado através de um processo licitatório, um pregão também, de uma empresa. E esta empresa está trabalhando desde fevereiro de 2019. Nesses 10 meses foram apreendidos 14 cavalos em Santos, que estavam aí frequentando as nossas avenidas e com destinação correta. Estão em fazendas, estão bem, outros já até arrumaram umas namoradas por aí. Estão felizes da vida porque eu recebo os relatórios, né, de como eles estão. Então, é um problema que deixou de existir na cidade de Santos. Então, as pessoas acabam não tendo a percepção. Está funcionando e está funcionando muito bem, né?
Então isso é interessante, né? E a lei dos resíduos sólidos? Como é que é essa história? Pegou, não pegou, o pessoal está separando, estão descartando direitinho? Porque outro dia estava conversando com a Guarda Municipal e ela me disse que precisa ser, quando você faz uma denúncia, né, de descarte irregular, ela diz que precisa ser em flagrante, porque o que está acontecendo muito, segundo ela, é que as pessoas enchem um caminhão velho lá de lixo e andam quilômetros longe da casa dela e derrubam na frente de uma outra casa. É verdade isso? É. Infelizmente, assim, a educação ambiental e o trabalho, ele é muito voltado com fiscalização também. Em algum momento você ensina, orienta, tal. Em outro momento você fiscaliza e multa, né? Porque senão o ser humano não se conserta, infelizmente, né? Não devia ser assim, mas é. Né? Mas nós, como um país de primeiro mundo, né, na projeção que fazemos do que esperamos, e realmente nós temos um momento de bastante realização de forças-tarefa, de fiscalização. Temos, inclusive, aplicado algumas multas, já aplicamos mais de 120%, 130% de multas do que o período anterior, né? Então isso gera realmente uma necessidade de organização. O que acontece? A cidade hoje tem um cadastro de prestadores de serviço de coleta de recicláveis, né? A coleta porta a porta, aquela que faz a coleta na rua, somente o município pode fazer, né? Mas a coleta de grandes geradores pode ser feita por parceiros, organizações sociais, empresas, né? Então, algumas empresas colocam à disposição seus caminhões, seus funcionários, aos edifícios, às grandes produtores e tal. Quem gera acima de 120 quilos ou 200 litros por dia precisa ter um parceiro desse, contratar um serviço desse, que são os grandes geradores. Os demais precisa fazer, a população em geral precisa fazer a separação correta. O que é? Destinar na coleta diária ou na coleta seletiva que passa em cada bairro uma vez por semana. Fazendo isso, a gente vai ter uma cidade organizadinha. Se não fizer, a grande dificuldade que a Guarda falou é que do flagrante, uma vez o lixo na calçada, fica difícil você identificar quem foi o autor, porque nós não temos uma quantidade suficiente de guardas, né, para poder ficar tem todo... Gente que assim, principalmente os grandes prédios chiques, né, bonitos, né, porque a gente fala... Tem um pessoal que é muito contra o morador de rua, porque o coitado do infeliz não tem casa, e aí ele pega e estende a roupa, né, pendurado lá atrás da Unimes, por exemplo, que eu estava comentando com você. A frente é bonita, atrás tem um varal. Tem como é que a gente diz? Uma habitação lá, né, uma habitação temporária, né? E aí eles põem a roupa. Mas ali você vê, você olha aquilo e diz assim, coitado, o Estado, ele mesmo não se supre, o Estado também não consegue estender a mão, porque também o Estado às vezes não quer ou não consegue, né? E ele não tem onde pendurar a roupa dele, então aí você até entende. Mas aí você vê um prédio muito chique que pega e acha feio ficar o lixo, porque a gente sabe que a coleta é só uma hora antes de passar o caminhão. Mas às vezes o funcionário passa muito tarde, por exemplo, 18 horas a terra compassa, e aí o prédio chique não quer ficar com aquele lixo na frente da casa, porque o empregado vai embora às 4 horas, enfim. E aí ele pega e despeja na casa do lado, assim, né? Ninguém tá olhando, e aí fica aquele problema, né? Porque a pessoa que é dona da casa, às vezes é tanto lixo que não pode nem entrar, já aconteceu. E aí a Guarda me disse isso, mas às vezes acontece de acontecer isso, de despejar. Às vezes não é do prédio, às vezes vem um lá, não sei de onde, e vem o caminhãozinho e pá. E aí completa o serviço, porque vem o pessoal dos carrinheiros lá, e aí começa a bagunçar. O que eu preciso daqui? Fazer supermercado ali. Então é complicado, né? E, por exemplo, um descarte irregular como esse que você falou é passivo de multa, né? Pode ser aplicado uma multa, R$ 1.500 até R$ 50 mil, dependendo do descarte que for identificado ali, se for alguma coisa muito contaminante. E o ideal realmente é que o grande prédio, o grande gerador tenha o descarte correto próximo à hora da coleta, né, para que evite justamente essa bagunça que alguns, infelizmente, moradores de rua acabam fazendo. Mas, principalmente, o que os moradores de rua procuram no lixo? Aquilo que tem valor. O orgânico não tem valor e a coleta diária é só para resíduos orgânicos, é só para aquilo que realmente não é passível de reciclagem.
o que é passível de reciclagem precisa ser para coleta seletiva. Sim. E aí dá para organizar realmente Sim. e você tirar o atrativo do lixo diário do morador de rua. Porque ele vai lá, busca uma vez, talvez, mas não vai Sim. ter mais interesse. Sabe que não porque tem. sabe que aquele prédio separa bem o lixo. Sabe que aquele prédio Exato. não bota latinha de alumínio, Quer dizer, como é não tem importante papelão. a educação. Aí é que entra a educação. A educação volta em benefício ao próprio prédio, volta em benefício ao Exato, próprio... e é como a gente estava conversando antes de começar o programa, a educação é que sustenta o sucesso dos grandes projetos, porque não adianta o poder público ter uma grande ideia, um grande projeto, grandes parceiros, porque hoje nós temos profissionais muito competentes, dedicados, que estudam e que fazem bem o seu papel, porém a população não acompanha, né? Porque eu falo porque no meu próprio prédio, durante muito tempo, os moradores separavam e os coletores, né, do prédio mesmo juntavam tudo. Às vezes juntavam na nossa frente, eles vinham buscar na porta, porque a gente punha no canto, aí não podia mais, porque o bombeiro não deixou, mas na escada, né? Aí então eles vinham buscar na porta. Então na própria porta, ele vinha com os 2 sacos separados, a gente dava separado e ele mesmo jogava tudo junto. Ah, lá embaixo eu separo. Quer dizer, então, a educação ambiental, ela tem que ser para todo mundo, né? É fazer palestra nos prédios, com os professores, com os alunos, com os moradores, com tudo, porque, como você disse, se a gente coleta mal, você vai dar chance até para ver um morador de rua que venha e, enfim, espalhe o lixo na calçada. E o que eu vejo acontecer também, Libório, sabe o que é também? Esses grandes geradores que têm os contentores, eles põem a culpa nos moradores de rua que eles quebram. A gente sabe que os moradores de rua, eles não têm interesse de quebrar, eles abrem para procurar. Mas eu já vi os próprios coletores da empresa, né, que coleta, eles vêm com aquela pressa deles todos e aí no fim, na própria manipulação do contentor, eles quebram o contentor. Quer dizer, então, como você vê, então aí é mais educação. Aí quebra o contentor, aí enfim, aí depois fica ali tudo, né? Enfim, então aí é mais trabalho, aí a ouvidoria manda o protocolo, aí o prédio diz que não foi ele, enfim, aí fica difícil resolver, né? A gente tem que atuar bastante com educação ambiental e com fiscalização, né? Nós tivemos um programa chamado Condomínio Sustentável, foi a fase 1, onde nós visitamos 700 condomínios da orla da praia, né, com educação ambiental direta nos prédios, reuniões nos prédios com síndicos e moradores durante 18 meses. Agora vamos começar, a partir de novembro, já agora, a segunda fase, que é a zona intermediária da cidade de Santos, né, onde nós vamos também visitar todas as moradias e edifícios grandes geradores desta faixa intermediária. É a segunda fase do condomínio sustentável, onde apresentamos as condições de descarte correto, a necessidade de separação, com o que é reciclável, o que não é reciclável, o que tem valor, o que não tem valor, o que pode ser compostado, né, que o resíduo orgânico pode passar por um processo de compostagem, além de reutilização da água, uso correto de energia. Então, a gente vai acompanhando esta evolução da educação ambiental e, na sequência, Rosilma, vem todo o esforço de fiscalização também para ver se está dando resultado. Sim. Se não estiver dando resultado, aí entra a mão pesada do poder público, Sim. que é fiscalização e multa, né? Sim. Então, a educação faz parte também, mas o cumprimento é obrigação do cidadão, pelo amor de Deus. Quem não sabe que uma latinha de alumínio, um papelão, um plástico, uma embalagem tem valor comercial e pode ser descartado corretamente. É o que a gente tem buscado. Então, mas o ideal, né, é que não precise haver multa, né? É o ideal. Mas assim, eu entendo que num primeiro momento ajuda muito a fixar conceitos, né? Porque num primeiro momento é o medo. Ah, eu não quero pagar a multa, né? A responsabilização, porque a responsabilização teria que vir sem a multa, mas às vezes a multa é um bom incentivo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o cinto de segurança, né? Ninguém usava. E hoje ninguém deixa de usar. Se você entra no carro e não põe o cinto, você sente que está faltando alguma coisa. Então eu acho que é importante isso. Eu queria que você desse um recadinho final para a gente terminar o programa para o nosso telespectador, em relação à importância do meio ambiente
a importância do trabalho do secretário do Meio Ambiente, porque tem gente que acha que o meio ambiente não é tão importante assim. Como é que é isso? É importante ou não é importante? O que a vida, a água, o ar e o meio ambiente tem a ver com a gente? Olha, tem tudo a ver com a gente. Nós vivemos na cidade de Santos, que é a cidade mais verticalizada proporcionalmente do Brasil, né? Numa ilha, 99% da população vive aqui nesse espaço da cidade. Então é a árvore de um que incomoda o outro, é o lixo de um que incomoda o outro, é o barulho de um que incomoda o outro, e a gente tem um esforço tremendo para estabelecer um convívio adequado, cidadão e de respeito. Quando o lixo é jogado na calçada, a prefeitura tem que recolher, por uma questão de organização e saúde. Quem escolhe o quanto nós vamos investir nessa coleta é o próprio cidadão. Se gerar menos resíduo, nós temos também uma menor necessidade de recolhimento, né? Então precisa haver essa conscientização de que todos nós fazemos parte do meio ambiente. O meio ambiente não é um ente distante, né? Nós estamos inseridos nele e com responsabilidade compartilhada como cidadão. Muito obrigada por ter vindo, demorou demais para vir, mas agora vai vir sempre, vou estar sempre convidando, porque eu acho que hoje, nessa época em que se duvida que a Terra é redonda e que se duvida que o ar seja poluído e se duvida do efeito estufa, enfim, acho que o nosso programa, que nasceu da necessidade de se compartilhar informações válidas e de qualidade, tem esse compromisso para com o nosso jovem pensador. Obrigada, meu amigo. E você, espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E inscreva-se em nosso canal, dê um like no vídeo e divulgue entre seus amigos. Até lá!